Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola aos Coríntios, nessa manhã. Capítulo 5 e 6. O 6 eu quero ler até o verso de número 11. Primeiro aos Coríntios. Capítulo 5. E 6 até o verso de número 11. Eu quero ler o 5 a partir do verso de número 9. Amém? 1 aos Coríntios, capítulo número 5, verso número 9. Até o 6, verso número 11. Todos encontraram? Amém? Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor uma vez mais. Bendito seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Deus amado, tem misericórdia da nossa vida e nessa manhã, para a tua glória, te suplicamos que o Senhor venha falar ao nosso coração, abrir os olhos do nosso entendimento, para nós compreendermos de forma bem clara e evidente a tua palavra. Senhor, tem misericórdia da nossa vida e dá-nos entendimento da tua palavra. Pai, me dá graça nessa manhã, como pastor dessa igreja. O Senhor me chamou para tal. Me dá graça, Senhor, para que eu possa transmitir a vida dos meus irmãos, que juntos formamos nesse lugar uma igreja local, a igreja do Senhor neste lugar que é propósito do Senhor. E me dá graça para poder comunicar simplesmente aquilo que vem do Senhor, a palavra do Senhor.
Guarda-me, Senhor, de qualquer coisa que não venha do Senhor e que não provenha do conhecimento do Senhor, do entendimento do Senhor. Porque o nosso desejo em estar aqui nessa manhã é saber o que diz a Tua palavra à nossa vida, para que nós assim possamos obedecê-la e viver a vida segundo a Tua vontade. Ser propício a nós. Fala ao nosso coração. Nós clamamos nessa manhã diante da Tua presença, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Seu Vitor, faz um favor para mim, você diminui esse aqui um pouquinho lá, só porque a minha Bíblia vai ficar o tempo todo. Só esse aqui. Meus amados irmãos, eu quis ler esse texto novamente, do versículo 9. Eu queria tentar nessa manhã, tenho pensado muito nesses dias, claro, especialmente depois dessa nossa conferência missionária. Eu tenho tentado pedir a Deus graça, para ser mais claro. E não é fácil lidar com a palavra de Deus, com a exposição bíblica e ser sempre claro. Diminuiu bem. Glória a Deus. Tentar ser o mais claro possível. E aí precisamos muito da graça de Deus para isso. Nós temos estudado, temos entendido o contexto aqui da carta. E algumas coisas que Paulo vai dizer aqui para nós, elas são muito práticas, na verdade. Muito práticas. Atitudes que devem ser tomadas em relação ao pecado na igreja. Eu fico pensando especialmente no texto que o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o de ti. É melhor você entrar na vida faltando um olho, ou cego de um olho, ou sem ter um olho, do que com os dois você ir para o inferno, você ir para a eternidade sem Deus. Se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca de ti, corta ela fora. É melhor você entrar na vida com só uma das mãos, do que com as duas você ser lançado na eternidade sem Deus. Entendeu? Então, quando o Senhor Jesus está ensinando lá, Ele não está falando de mutilação, literalmente. Ele está falando de você arrancar da sua vida aquilo que te conduz a pecar. E isso de forma pessoal. Porque Ele está falando, se o teu olho, então Ele está falando para você. Assim como Ele estava falando naqueles dias para os discípulos, essa palavra se aplica a nós que somos hoje os seus discípulos. Não é verdade? O ensinamento do Sermão do Monte é para discípulos. A multidão está presente, eu já preguei isso outro dia aqui na igreja, mas a multidão ela não quer realmente os ensinos de Jesus, ela quer os favores de Jesus. Mas os discípulos querem aprender sobre a vontade de Jesus para a vida deles enquanto discípulos. Porque o discípulo quer seguir o Senhor Jesus e quer andar de acordo com o Senhor Jesus. Ele quer ter a vida que o Senhor Jesus teve, ele quer viver a vida segundo Jesus. E aí o que acontece? Ele sabe que o Senhor Jesus está dizendo para eles: olha, você tem que arrancar da sua vida tudo aquilo que te conduz ao pecado. O que te faz tropeçar precisa ser arrancado da sua vida. E se o Senhor Jesus está ensinando isso para a nossa vida pessoal, não é diferente o ensino que diz respeito à sua igreja. Tudo aquilo que conduz a igreja e pode conduzir a igreja ao pecado precisa ser arrancado dela. O problema aqui é que a primeira coisa que está conduzindo a igreja não é simplesmente o irmão da igreja que está cometendo imoralidade, se deitando com a mulher do seu pai e vivendo com ela dessa maneira. O problema primeiro é a divisão na igreja. Nós já vimos isso no primeiro capítulo, quando Paulo diz que ele é informado por alguns da casa de Clói que há divisões entre os irmãos. Então o simples fato de haver divisão já é um certo tipo de derrota para a vida da igreja, que é chamada para viver em unidade. Mas é verdade que a igreja se dividindo, um princípio está agindo no coração das pessoas. O princípio do egoísmo. O princípio da promoção humana. O antropocentrismo. A promoção de certos líderes, de certos ícones, de certos nomes. Quando na verdade o nome da nossa vida como igreja é o Senhor Jesus. E quando Jesus é realmente o centro da nossa vida, o que Ele vai promover através do Espírito Santo é a unidade. Não é verdade? Então, o que está acontecendo aqui é só reflexo dessa desunião, dessas divisões que estão acontecendo na igreja de Corinto. Não vai levar a outra coisa, a não ser o egoísmo, e o egoísmo que leva, lógico, ao pecado.
O egoísmo que o filho tem coragem de possuir a própria mulher do pai. E Paulo está dizendo aqui nesse capítulo é o seguinte: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Então a fala de Paulo é o seguinte: olha, você não pode manter sociedade com alguém que vive em impureza, seja ela de que natureza for, seja ela de natureza sexual ou não. Mas se um irmão tem uma conduta fora dos padrões bíblicos, não se associe com ele, não ande com ele. E aí nós encontramos aqui um paradoxo, né? Uma coisa que para nós traz um certo conflito na mente. E o que é isso? A Bíblia fala para a gente se compadecer das pessoas que têm andado de forma desordenada, desorganizada, se compadecer do outro que está vivendo em aflição, em carência, em necessidade, até mesmo em pecado. É verdade, é preciso fazer isso. Mas veja bem, aqui está dizendo que deve-se fazer isso com relação a alguém que está vivendo no pecado, mas que não conhece a graça de Deus. Mas se alguém conhece a graça de Deus, se alguém faz parte da igreja do Senhor Jesus, se alguém faz parte do corpo de Cristo e está vivendo dessa maneira, essa pessoa, mesmo depois de ser admoestada, ela continua vivendo dessa maneira. A Bíblia diz que você não deve manter sociedade com esse tipo de pessoa. A sociedade com esse tipo de pessoa vai causar algum tipo de mal dentro da igreja. E Paulo está sempre preocupado em preservar o quê? A unidade da igreja. Ele está preocupado em preservar o testemunho da igreja. A igreja é um instrumento de Deus, de manifestação da glória de Deus sobre a face da terra. E aí o que acontece? Ele diz aqui, ó, já em carta vos escrevi que não vos associais com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou seja, aqui ele está dizendo que não é com relação aos ímpios, aos incrédulos, aqueles que não creem em Deus. Porque se nós não nos associarmos com as pessoas, e eu acho interessante, tem umas igrejas aí, especialmente as pentecostais, que adoram falar em línguas e fazer a maior barulheira na igreja, mas eles andam no mundo se separando das pessoas. Eles têm que se manter longe da impureza, entendendo que se elas se aproximarem delas, elas vão se contaminar. Essa não é a prerrogativa bíblica. Mas se você quiser a salvação de alguém, você tem que se associar com ele. Você tem que desenvolver relacionamento com ele. Olhe para o Timóteo aqui. Veja o Timóteo morando dentro de um ambiente que é de projeto social para a libertação de pessoas que são escravas do vício. Se você não trabalha num lugar desse, se você não se associa com pessoas que são escravas do vício e que não conhecem a Cristo, como você vai poder trabalhar a vida dessas pessoas? Eu lembro que nós fomos na conferência missionária lá na igreja Assembleia de Deus da Rua 8, quando o Paulo Capelete pregou. O que ele fez? Traz homossexuais, traz pessoas que vivem nessa vida torta para dentro da casa dele, para ele poder trabalhar com a vida dessas pessoas, ou seja, ele se associa com elas para poder pregar o evangelho para elas, para que elas possam ser libertas do pecado. Agora, nesse sábado, a igreja lá, o pastor Ricardo está promovendo um bazar lá, para o quê? Para levantar fundos nesse bazar, para poder retirar o silicone que como é que é o nome? Fala. Eles colocaram silicone e agora se converteram ao Senhor Jesus e querem retirar. Então está se fazendo bazar lá para levantar fundos para poder retirar aquilo que eles colocaram enquanto eram escravos do pecado. Mas veja bem, o Paulo Capelete teve que se aproximar dessas pessoas, teve que trazer essas pessoas para dentro de casa. Eles moram dentro da casa dele, hoje eles estão libertos pelo Senhor Jesus, e esse fundo está sendo levantado para que essas pessoas agora estavam vivendo como mulheres que não são de fato, e agora voltem a viver uma vida normal, porque foram libertos do pecado. Então, nesse sentido, nós temos que nos associar com as pessoas impuras desse mundo, para evangelizá-las. Como Jesus foi várias vezes criticado, é por isso que eu falo, alguma dessas igrejas pentecostais, Jesus não cabe dentro delas, porque Jesus sentou na mesa com pecadores, Jesus sentou na mesa com publicanos, e eles acham que isso é uma coisa absurda. Se você não sentar na mesa com publicanos e pecadores, esse evangelho que nós
cremos nele é na verdade uma grande fachada. É o lugar onde nós promovemos dentro da igreja o lugar dos santarrões, mas não daqueles que realmente levam o evangelho de Jesus às pessoas. E essas pessoas geralmente ficam dentro das suas igrejas esperando as pessoas virem até eles para se converterem, porque eles não vão até eles porque têm medo de se contaminar. Entendem o que eu quero dizer? De se contaminar. Isso não é evangelismo, isso não é associação com o incrédulo na sua carência, na sua necessidade. Entendem? Agora, o que Paulo está falando aqui não é isso. O que Paulo está falando aqui é de pessoas que vivem dentro da igreja, mas vivem de forma desordenada. Não vivem segundo a palavra de Deus. Não se submetem à palavra de Deus. Olha, veja bem, não refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, porque essa é uma característica das pessoas do mundo, serem roubadores, serem avarentos e serem idólatras. Essa é a característica principal do mundo. Parece que Paulo ele fecha nessas três aqui aquilo que mais caracteriza a vida do incrédulo, daquele que não conhece Jesus. E a gente não precisa ver muito para saber que essa é a realidade. Esse mundo é um mundo de idolatria. Esse mundo é um mundo de avareza, que as pessoas estão pisando umas nas outras para ter aquilo que elas querem para elas, e o mundo de ladrões, em outras palavras. Quanta corrupção, quanto roubo, a cada dia a gente fica sabendo mais. É a característica do mundo, da incredulidade. Mas nós não devemos nos afastar do mundo por causa disso, muito pelo contrário. Nós temos que nos aproximar dele para mostrar Jesus, que muda tudo isso na vida dessas pessoas, como mudou na nossa vida. Agora, veja bem o que Paulo diz. Pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Ou seja, uma pessoa que quer viver esse nível de santidade, de não se envolver com as pessoas, a melhor coisa que Deus pode fazer é levá-las embora. Tem que sair do mundo. Porque aqui não é lugar para se viver com essa vida de santidade, de santarrão. Aqui é lugar de se viver uma vida em favor do outro. Especialmente desses, roubadores, avarentos e idólatras. Entende isso? A igreja do Senhor Jesus está no mundo ainda por causa de avarentos, roubadores e idólatras, para pregar o evangelho para eles, para levar Cristo a eles. Agora, o problema é quando essas pessoas estão dentro da igreja. Os avarentos estão dentro da igreja. Os roubadores estão dentro da igreja. Os idólatras estão dentro da igreja. Esse é o problema. E aí o Paulo está falando, com esses que estão dentro da igreja, não ande com eles não. Se afaste deles. Não se associe com eles. Não ande com eles. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Veja bem, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente. Maldizente é aquele que fala mal do outro, ele amaldiçoa o outro com aquilo que ele fala dele. É aquele que denigre o outro, é aquele que distorce a vida do outro, claro, por causa da sua soberba, de uma certa forma. O impuro, avarento e idólatra nós já sabemos, já falei sobre isso aqui. Agora, as outras coisas que Paulo diz é maldizente. É o cara que está no meio da congregação, mas ele é um amaldiçoador, porque a boca dele, ao invés de abençoar, ela amaldiçoa. O cara que produz esse tipo de divisão na igreja, tipo de problema na igreja, porque a forma como ele abre a boca para falar do outro é maldosa, é maligna, não é divina, não glorifica a Cristo, porque é fruto do seu egoísmo, e ele derrama suas palavras por causa do egoísmo dele, e porque ele não consegue enxergar o outro como seu irmão. Ele é maligno, está dentro da igreja, mas é maligno. Disse irmão, mas é maligno. Disse irmão, mas quando ele tem a oportunidade, ele quer destruir a honra do outro, ele quer destruir a imagem do outro. Como se associar a uma pessoa assim? Como se associar a uma pessoa que você sabe que da boca dela não vai sair palavras de bênção, mas palavras de maldição em relação ao outro, palavras de deturpação do outro? Veja bem, olha a vida do Senhor Jesus, eu sempre olho para isso.
Olha a vida dos apóstolos. Olha como que foi a boca dessas pessoas em relação aos outros. E não venha me dizer, mas era Jesus, mas eram os apóstolos. E somos nós hoje os discípulos. Exatamente. É porque ele se acha muito bom. Ele se acha muito bom. E não consegue se enxergar de outra maneira. Deixa eu dar uma triste notícia para cada um. Se você porventura pensa assim, nós não somos ninguém diante da presença de Jesus. Ninguém é nada diante do Senhor. Ninguém é tão santo quanto pensa. Ninguém é tão puro quanto pensa. Eu não sei o que passa na sua cabeça quando você acorda pela manhã, nem você sabe o que passa pela minha. Mas Deus sabe. Ninguém sabe quais são os desejos corruptos que passam pelo seu coração. Nem você sabe os desejos corruptos que passam pelo meu coração. Mas Deus sabe. Tem muitos hoje, pegando um gancho na fala do Timóteo, nessa manhã, tem muitos hoje, que querem se posicionar de frente da mulher adúltera, e mesmo Jesus falando, eles querem tirar a pedra, porque eles se acham bons, eles querem atirar a pedra, eles acham que podem atirar a pedra, eles se acham santos, se acham bons. Exatamente. Está com a trave enorme no olho e querendo tirar cisco do olho do outro. Veja Paulo. Quando nós somos amaldiçoados, o que nós fazemos? Paulo diz, nós amaldiçoamos também. Nós devolvemos na mesma moeda. Aqui não, aqui se faz e que se paga. É isso que Paulo fala. O que Paulo diz? Quando nós somos amaldiçoados, nós bendizemos, abençoamos. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Ou seja, a dinâmica da vida cristã é a dinâmica de Jesus. Jesus foi chamado de embusteiro, de beberrão, de demônio. Diz que ele expulsava os espíritos malignos pelo maioral dos demônios. Então ele era possuído por um espírito maligno maior, e por esse poder ele expulsava os demônios. Imagina, e o que ele fez? Como é que foi a dinâmica dele? Ele abençoou. Ou seja, se a gente não se aproxima do exemplo de Jesus, a gente tem deixa eu pensar um pouco mais adiante aqui filosoficamente com os irmãos. A gente constrói uma fé cristã imaginando que a gente é crente. Só que nós estamos muito longe disso. Entenderam o que eu estou querendo dizer nessa manhã? A gente constrói um ideal de fé cristã e a gente se apega àquilo e imagina, isso aqui realmente é cristianismo, isso aqui realmente é fé cristã. Mas não, é o que você de repente pensa que é uma fé cristã, mas não é o que corresponde à verdade bíblica. Ou seja, hoje, nós ouvimos aqui na conferência missionários, tem retinido na minha mente, tem ressoado na minha mente. As pessoas hoje têm ido à igreja para o quê? Em alguns lugares elas vão para buscar a bênção, não é? Eu quero que Deus me abençoe, me dê uma casa, me dê um carro. Eu quero ir lá porque eu quero receber de Deus. E eu vou dizer mais uma vez, alguns lugares, desses lugares mais pentecostais, as pessoas vão lá para quê? Para buscar o poder de Deus, não é? Eu preciso estar cheio do poder de Deus. Faça uma leitura do Novo Testamento. Faça uma leitura do Novo Testamento e veja em que lugar a igreja se reuniu para buscar o poder de Deus. Então, as pessoas estão indo para a igreja, veja bem, e algumas frases viraram jargão, nós temos que buscar o poder de Deus. A igreja correta é a igreja em que se manifesta o poder de Deus. Não tem nada disso na Bíblia. Nada disso na Bíblia. E eu vou dizer uma coisa a mais. Nesse ambiente aqui, da igreja, não é o lugar de manifestar o poder de Deus.
Não é. O lugar de se manifestar o poder de Deus é fora daqui. Por quê? Jesus diz, vocês receberão poder e o quê? E aí vocês vão se reunir num lugar, vocês vão ver quando eu manifestar a minha presença, que fogo que vai ser. É isso? Isso está escrito na Bíblia em algum lugar? O que está escrito na Bíblia? Recebereis poder e vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Vocês serão testemunhas fora. Fora. O poder de Deus vai se manifestar quando a sua vontade for cumprida. Tem alguma coisa que está sendo manifestada na igreja hoje que para mim não tem nada a ver com o poder de Deus. Mas as pessoas estão lá pulando, gritando e se emocionando e achando que aquilo é poder de Deus. Não é não. Não é não. Porque o poder de Deus, quando se manifesta, faz de nós o quê? Missionários e missionárias. Faz de nós testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus. Quando o poder de Deus se manifesta de verdade, a gente evangeliza, a gente fala de Jesus, a gente prega o Evangelho. E a gente tem visto que nesses lugares onde esse poder tem se manifestado, nem mesmo a palavra de Deus em muitas vezes é pregada. Conhecer a vontade de Deus. Ou seja, eu venho à igreja para entender de forma cada vez mais clara qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu venho à igreja não é para buscar o poder de Deus, eu venho à igreja para buscar a Deus. Eu quero é Deus, eu quero é conhecê-lo. Eu venho à igreja para amá-lo, eu venho à igreja para adorá-lo, eu venho à igreja para louvá-lo. O meu culto é para Ele, tudo aqui tem que ser para a glória dEle. Tudo aqui tem que ser voltado para Ele. Aqui eu tenho que me prostrar diante dEle. E não é porque eu quero o poder dEle, não é porque eu quero Ele. E se eu não quero a Deus? Então eu imagino que olhando para esse texto aqui, tem outros níveis de pecado que nós temos hoje na igreja que vão além desses aqui. O céu não é um ambiente para esse pessoal. E é por isso que naquele dia, o que vai acontecer, que Jesus disse, muitos vão dizer, Senhor, em teu nome, nós fizemos isso. Ou seja, o poder do Senhor se manifestou através de nós. Porque em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós fizemos curas, milagres, prodígios e maravilhas. Jesus vai se voltar para ele e dizer o quê? Eu nunca conheci vocês. Olha, se uma pessoa chega para você e fala assim, olha, eu fiz muitas coisas usando o seu nome, fiz muitos negócios usando o seu nome, olha, usei toda a sua influência e fiz tudo aquilo. Se você não conhecer aquela pessoa, você vai dizer o que para ela? Me desculpe, obrigado por você ter feito tudo isso, mas eu não te conheço. Você fez tudo isso na esfera da influência do meu nome, mas pessoalmente, eu não sei quem você é. Exatamente. A verdade não é só o céu, é a vida cristã. A vida cristã é Deus. A vida cristã é uma vida voltada para Deus. É por isso que não se entende. O que às vezes o apóstolo Paulo está falando aqui, gente, não se associe com gente que não quer caminhar com Deus, não. Não se associe com gente que não quer ter uma vida voltada para Deus, isso vai te atrapalhar. Isso vai te impedir de caminhar, isso vai ser um tropeço para você. Não se associe com esse tipo de gente, perceba bem o tipo de gente com o qual você anda. É isso que Paulo está falando, para que a sua vida não seja influenciada negativamente por essas pessoas. Aí sim, agora não é pelas pessoas do mundo, porque essas pessoas andam assim porque elas não conhecem a Deus, elas não ouviram o Evangelho. Com essas pessoas nós temos que nos aproximar e temos que pregar para elas. Agora alguém que diz que está dentro da igreja, que já é liberto, que vive uma nova vida e vive com as mesmas perspectivas das pessoas do mundo, não ande com elas. Não se associe com elas. Essas pessoas vão te atrapalhar. Essas pessoas estão causando todo esse problema na igreja de Corinto. Essas pessoas não amam a Deus. Essas pessoas não vivem com Deus. Essas pessoas não adoram a Deus. Essas pessoas não têm vida voltada para Deus. Essas pessoas têm uma vida, na verdade, muito cheia de si mesmos. Vocês estão entendendo, irmãos, nessa manhã isso?
Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque é a igreja de Jesus. E nós estamos vivendo um momento crítico na história que nós precisamos parar para pensar que tudo isso está acontecendo. Ah, mas nós temos que amar, temos que amar. Temos que amar. É verdade, temos que amar, mas espera aí. Nós temos que amar a Deus e ao próximo. Agora o pecado não. O pecado não. O Senhor Jesus amou, as pessoas estavam vivendo em pecado, mas disse para elas, vai, não peques mais. O Senhor Jesus jamais viveu a vida com essas pessoas, associando-se ao pecado delas. Não, vai, não peques mais. Vai, não deixe que o pecado caracterize a sua vida. Vai, não deixe que o pecado esteja presente na sua vida. E se ele está dizendo isso à vida dessas pessoas, ele quer que de alguma maneira o pecado caracterize a vida da sua igreja. E agora, a purificação começa por onde? E eu acho interessante que ele fala uma coisa que nós temos que fazer julgamentos. A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Não, essa é uma compreensão parcial e não completa do que a Bíblia diz. Veja bem, que ele vai dizer, pois com que direito haverei eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Então Paulo está dizendo, os de dentro, não é vocês quem julgam? Não é vocês que exercem julgamento? Por exemplo, quando a igreja se reúne para disciplinar alguém, ela não está fazendo um julgamento autorizado por Deus e dito por Deus que tem que ser feito? Então ela assume esse papel. Então, agora o julgamento começa por onde? O nosso julgamento começa nas nossas relações, na escolha que nós fazemos de com quem nós vamos andar, com quem nós vamos caminhar. Agora, nós temos que caminhar com os irmãos, mas com os irmãos que amam a glória do Senhor Jesus, que amam viver uma vida de adoração a Deus de fato e de verdade, e não essa vida de busca de Deus por causa do seu poder. Irmãos, para mim é muito nítido. Olha, eu não tinha percebido, embora pregue de certa forma sobre isso, mas a gente não percebe a profundidade de certas coisas. Só um minutinho, Márcio. Só preste atenção. Jesus não disse que eles tinham que buscar o poder. O que Jesus disse? Atos 1:8. Ele disse que eles tinham que buscar. Ele só falou assim, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Jesus disse que eles tinham que ficar buscando o poder de Deus? Não, Jesus só falou, fiquem em Jerusalém. A ordem de Jesus era simplesmente que eles não se ausentassem de Jerusalém. E um dia lá eles estavam reunidos, o que acontece? Jesus desce com o Espírito Santo e enche eles de quê? De poder. Mas quando eles são cheios de poder, o que eles fazem? Eles ficam lá no cenáculo reunidos e continuam lá por 2, 3, 4, 5, 10 horas. O que eles fazem? Eles saem dali e começam a pregar o Evangelho. Que loucura é essa de manifestação de poder, que as pessoas dizem que ficam embriagadas de Deus, mas não abrem a boca para falar de Jesus para ninguém? Se a vida, a conduta for desordenada no que diz respeito ao pecado, aí é preciso, ou seja, a igreja tem que condenar o pecado. É isso que nós precisamos entender. A igreja precisa condenar o pecado. A igreja nunca pode abraçar o pecado. A igreja sempre abraça o pecador, o pecado não. Ou seja, se o pecador diz, não, eu estou arrependido, eu quero mudar, a igreja abraça ele. Mas se o pecador continua com pecado e quer viver no pecado, não quer admitir a disciplina de Deus, o que a igreja tem que fazer para ele? Com ele? Paulo está dizendo aqui. Está aqui, os de fora Deus porém o julgará. O que ele está dizendo aqui no verso número 13? Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Ou seja, se o cara quer viver dentro dessa esfera da igreja, no pecado, põe ele para fora. Não, aqui não. Entende isso? É lógico que a igreja não vai fazer também a caça às bruxas, né? Agora nós vamos sair investigando a vida de todo mundo para a gente sair colocando as pessoas para fora da igreja. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, a igreja é um lugar de acolhimento, de transformação, e que todos nós que fazemos isso somos pecadores. Só que não podemos ser pecadores que têm uma vida caracterizada pelo pecado.
Pecadores salvos pela graça de Deus, que estão, a característica da vida deles é uma luta ferrenha, diária, contra o pecado. Entendem? É uma luta contra o pecado, e não uma vida em que nós abraçamos o pecado. Então, o que Paulo está dizendo aqui, hoje, talvez o que eu tenha feito nessa manhã, que o Vanderi disse, entendeu bem, e ele, se ele entendeu, entendeu bem. Eu quis dizer isso mesmo. Há muitos lugares aí que se dizem igreja do Senhor Jesus hoje, mas o que eles estão adorando lá não é o Senhor Jesus. Eles estão indo para lá para adorar eles mesmos, está tudo errado. Eles estão indo para lá para adorar a eles mesmos. Eles estão indo para lá para buscar o favor de Deus para eles. Eles não estão indo para esses lugares para buscar a Deus. Os saduceus. E por que ele atacava? Bem colocado, você levantou bem uma questão boa. Por que ele atacava eles? Por que ele dizia, por exemplo, que eles eram como sepulcros caiados, que por fora eles expressavam uma religião belíssima, mas por dentro o que havia era morte, era podridão? Por que ele disse isso? Por causa da hipocrisia. Você está entendendo? Ou seja, da religião forjada, da religião demonstrada para as pessoas, e que as pessoas veem e falam, nossa. E isso acontecia em Israel. As pessoas olhavam para o fariseu e diziam assim, quem me dera ser igual a um homem desse. Esse homem é um homem de Deus. Esse homem é um homem santo. Esse homem é um homem puro. Olha só, veja ele chorando ali na praça. Veja ele ali, ó, todo mundo sabe que ele está de jejum, olha ali. Esse tipo de religiosidade barata que quer se vender hoje. Entendeu? Essa imagem de religião que por dentro não se comprova. Por quê? Porque não há preocupação de fato e de verdade com a evangelização, com a pregação de Jesus, com levar Cristo Jesus às pessoas. Ou seja, o poder de Deus não se manifesta salvador. Como nós cantamos aqui, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Aonde nós estamos experimentando esse poder para salvar? O poder de Deus na nossa vida que nos leva. Olha, eu fico pensando, né? Hoje, há uma inversão completa. Hoje as pessoas querem fazer culto de libertação na igreja. Querem fazer culto de curas e de milagres na igreja. Olha, Jesus nunca ensinou isso. Como é que Jesus realizava curas, realizava prodígios, realizava milagres? Como que ele fazia isso? Em que lugar? Aonde? Na jornada, na caminhada, na divulgação da mensagem do Evangelho, na divulgação do reino, na pregação. Irmãos, se engana quem pensa que, e aí me desculpe os sensacionistas, se enganam os sensacionistas, que pensam que Jesus não cura mais, que Jesus não faz mais essas coisas, continua fazendo. É só quem trabalha num campo missionário, que vai a um campo missionário, pregar o Evangelho de Deus nesse campo missionário, sabe o que acontece. Sabe o que acontece no campo missionário? Quantas curas, quantos prodígios acontecem nesse lugar, quantos derramamentos de poder de Deus acontecem nesse lugar. Mas o que é preciso? É preciso a gente parar, e eu queria fazer isso nessa manhã, e pensar nós olharmos para dentro, olharmos para a igreja, olharmos uns para os outros, não com esse olhar investigativo, não. Irmãos, não precisa a gente ficar buscando muito, não precisa a gente ficar, vamos dizer, investigando muito. A vida, quando ela é vivida para a glória de Deus, ela brilha, ela resplandece. E a vida, quando é vivida no pecado, não tem jeito. Como Jesus disse, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. O pecado também é evidenciado. Não tem jeito. Não tem jeito de viver a vida no pecado e isso não ser descoberto. Não tem jeito. É para ser revelado. É revelado. Não tem jeito. Deus traz à tona. Quem vive no pecado vai ser revelado. Como aqui, veja a igreja de Corinto.
Está revelado, está claro. O pecado não fica oculto por muito tempo, não. Ele pode ser ocultado por um tempo, mas uma hora Deus traz à luz. É a igreja de Jesus. Não tem jeito. Agora, qual é a atitude que nós vamos ter em relação a ele? Esse é o ponto. Qual é a atitude que nós vamos ter em relação a ele? Tive a notícia essa semana aí, os irmãos não saberem quem é, o irmão aqui vai saber qual é a história, mas triste demais, porque fiquei sabendo, veja bem, olha que ponto chega esse tipo de coisa. Imagina, eu e Timóteo aqui somos professores de seminário, damos aula no seminário. Imagina o que é você pegar uma prova de um aluno e um aluno ter colado. Mas aí esse aluno é um pastor que conduz um grupo de ovelhas. Deus coloca nas mãos dele e esse pastor colou. E ele não colou uma questão, ele colou a prova inteira. Até as vírgulas que a menina colocou na prova, ele colocou também. Não, acho que ele não. Mas, o que é isso? O que é isso? Vocês estão entendendo? Aonde a coisa chega? Como que faz um negócio desse? Não é terrível? Isso dentro de um seminário? Irmãos, olhando para o que Paulo está dizendo aqui, os caras tinham que ser disciplinados. O cara tinha que ser arrancado do ministério ali, pelo menos um tempo, para ele ser tratado. Peraí, ó, você precisa acertar uma coisa aqui na sua vida. Vocês acham que isso acontece? Não, não acontece. Tem que ser zero, né? E se tiver jeito de estender o zero, não para frente, mas para trás, para frente tem uma chance de ter o 1 lá no final, né? Tem que ser para trás para ficar bem longe de qualquer possibilidade. Tem que ser muito zero atrás da vírgula, não depois dela. Tem que ser antes. Nossa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? E está tudo dentro desse contexto. Meu Deus, a que ponto estamos chegando? Parece que Deus está fazendo algumas concessões, mas não está não. A verdade é que não está não. As coisas de Deus não mudam. Eu queria pensar nisso nessa manhã com os irmãos. Eu vou entrar no capítulo 6 na semana que vem, mas eu queria pensar nesse negócio aqui, muito sério. Olha o que Paulo diz, eu vou ler novamente. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Não. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro. Dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Ou seja, isso não pode caracterizar a vida de um crente. Um crente não pode ser caracterizado por essa vida de impureza, avareza, idolatria, maldição, bebedice, roubo. Paulo está dizendo, com esse tal, é muito sério. Não senta nem na mesa para comer com ele. Ou seja, qual é a coisa mais pessoal que a gente pode fazer com um amigo? Com o irmão? Sentar na mesa para comer, ué. Tem coisa mais familiar do que sentar na mesa para comer? Uma coisa mais próxima do que você sentar na mesa para comer? A comunidade de Jerusalém, a igreja primitiva, uma das coisas que caracterizava a proximidade deles era o quê? Que eles partiam pão de casa em casa. Proximidade, comunidade, unidade. E Paulo está dizendo, com esse aí não come na casa não. Com esse aí não parta pão com ele não. Com esse tal, nem ainda com mais. Entende? Agora, irmãos, preste bem atenção. É bom a gente ficar aqui tudo
os limites colocados aqui. É com aquele que dizendo-se irmão e for dessa maneira e quiser continuar dessa maneira. Porque às vezes você surpreende alguém numa falta e você admoesta ele se arrepende. Ele fala assim, não, eu estou errado. Ele baixa a cabeça porque ele é crente. Ele baixa a cabeça, não, eu estou errado. Eu preciso de correção, preciso de mudança. Aí come com esse cara. Senta com ele, com essa mulher. Fala assim, não, eu estou errado. Eu preciso mudar, eu estou errado, eu preciso mudar. Aí ajuda essa pessoa. Porque ela foi vencida pela tentação, foi vencida pelo pecado, se aproxima dela. E se você perceber que é uma realidade aquilo, você vai perceber. Você ajudou o irmão. Aí é o que Tiago diz lá no final, né? Se algum de vós se desviar da verdade, um irmão conduzi-lo, cobrirá o quê? Multidão de pecados. Então a Bíblia precisa ser entendida, senão daqui a pouco nós estamos querendo separar de todo mundo. Nós não queremos aproximar de ninguém, queremos fazer julgamentos precipitados, não. É preciso conversar com essa pessoa e de repente na conversa você ganha seu irmão. Às vezes os olhos dele são abertos, ele percebe, não, eu estou errado, e ele quer mudar, e ajuda ele. Agora o cara que não quer mudar, ele que está com a mente empedernida, ele continua firme na convicção de que ele está certo, ele vai continuar com aquilo, olha, então se afaste dele. Aí começa o processo de disciplina, chama mais 2 irmãos da igreja, vai lá, conversa com ele, não quis, apresenta a igreja, não quis, como Paulo fez com o irmão aqui, põe para fora. O que Paulo está dizendo? Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor, o cara que está andando desordenadamente em relação ao evangelho, mas com muito cuidado, sabendo que nós também somos pecadores. É pecador cuidando de pecador, mas pecador cuidando da igreja do Senhor Jesus. E a intenção é não permitir que o pecado prevaleça na igreja de Jesus. Vocês estão entendendo? É não acobertar o pecado, é não acariciar o pecado, é não aceitar o pecado dentro da igreja do Senhor Jesus. De jeito nenhum. E a igreja é uma comunidade formada de pecadores salvos pela graça de Deus. Então tem que ter todo o cuidado do mundo na hora de exercer esse julgamento. Mas não podemos nos furtar dele. Amém, irmãos? Vou dizer uma coisa para vocês, não tentem ser melhores do que Deus. Não tentem ser mais misericordiosos do que Deus. Vocês não são e eu também não sou. Você não é mais misericordioso do que Deus. Então, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês nessa manhã? Vocês não são mais misericordiosos do que Deus. Eu não sou mais misericordioso do que Deus. Se Deus diz que tem que fazer isso, é porque chega num ponto que precisa ser feito. Se a gente não fizer, a gente se coloca em desobediência a Deus. Se você quiser colocar a misericórdia sua acima da de Deus, preste atenção. Você está fazendo uma coisa que na verdade está te levando a pecar contra Deus. E isso é muito sério. A igreja faz de tudo, eu entendo assim, eu entendo a igreja desse modo. A gente tem que fazer de tudo para tratar a vida de um pecador, para restaurar a vida dele. E não para jogar o cara fora. E se ele for, que seja depois de todas as nossas tentativas, todas as nossas tratativas. Mas se chegar a esse ponto, amém? Vamos orar ao Senhor, com temor nessa manhã, porque eu creio que isso produz em nós nessa manhã um profundo temor de Deus. Não é fácil, mas é a verdade, é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, exaltamos ao teu precioso, eterno e maravilhoso nome nessa manhã, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Deus de toda graça, Deus de toda bondade, de todo favor e de toda misericórdia, só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Te louvamos, te agradecemos e te exaltamos pela tua palavra e te pedimos perdão naquilo que nós pecamos contra o Senhor, naquilo que nós entristecemos o teu Espírito Santo nessa manhã. Apesar do nosso desejo, Senhor, de viver uma vida transparente, uma vida voltada para o Senhor e para a sua glória, nós queremos te glorificar, nós queremos te engrandecer, nós queremos te exaltar, nós queremos te servir, Senhor, nos colocar à disposição do Senhor, para manifestar o teu reino, para manifestar o nome de Jesus
nesse tempo que o Senhor nos dá para viver sobre a face da terra. Nos ajude, Senhor. Senhor, nós precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo, cheios do Teu poder, para nós manifestarmos o Teu poder à vida daqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus. Para isso nós te pedimos que nós sejamos cheios realmente do Teu Espírito Santo, cheios do Teu poder, cheios dessa capacitação maravilhosa do Senhor para fazer Cristo conhecido à vida dos incrédulos. Se propício a nós, nos abençoa. Te peço nessa hora, diante da Tua presença, para a Tua glória, sobre a nossa vida como igreja aqui, em nome de Jesus. Abençoa-nos nesse dia, Senhor, dá-nos um bom domingo, Senhor, diante da Tua presença em família, desfrutando, Senhor, essa bênção que o Senhor nos dá. Senhor, e traga-nos de volta à Tua casa, e nesse dia especialmente para a mesa do Senhor, para celebrarmos a ceia do Senhor uma vez mais sobre a face dessa terra. Nos abençoa diante da Tua presença. Eu clamo ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos, vão em paz em Cristo Jesus, lembrando que hoje à noite participaremos da mesa do Senhor, teremos a ceia do Senhor. Amém?